Olá! Para você que ainda não me conhece, eu sou Denise Amorim, professora formada em Economia com MBA em Marketing, certificação em Inteligência Emocional, Liderança e Gestão Participativa. Conversaremos sobre gerenciamento de relacionamentos. Entenderemos os padrões de comportamento que todos desenvolvemos e assim compreenderemos as ações do outro, a começar por entender o nosso padrão. Conheceremos ferramentas para o gerenciamento de conflitos e o gerenciamento de conversas difíceis. Mas como podemos criar novos padrões de comportamento? Podemos fazer isso por meio do REM: reconhecer, entender, investigar e negociar. Na etapa do reconhecer, você deve ter consciência de quais mudanças você quer realizar. Para mudar, nós precisamos saber o que mudar. Se eu quero mudanças, eu preciso fazer diferente. Entender o que eu vou fazer de diferente ou melhorar para mudar. Quais eram os impeditivos para a mudança? Fazer as mesmas coisas não geram resultados diferentes. Investigar. Esse é o momento de compreender os ganhos e as possíveis perdas da mudança, saber quais são as minhas necessidades. Estamos abordando coisas que pensamos, mas que nunca colocamos no papel. É necessário evoluir. Nós nos preparamos para tudo na vida e também precisamos evoluir emocionalmente. Dar luz à escuridão é sempre a melhor escolha. O último padrão de comportamento que devemos criar é o de negociar. Negociar conflitos internos e externos. Quando se cria um hábito desafiador, é necessário entender que o hábito positivo deve prevalecer. Nos preparando para mudar hábitos, o Tribunal do Rei. Essa é a estratégia para saber negociar. Se coloca em 3 posições diferentes: me, quero mudar; myself, não quero; e I am my king, acordo entre as partes. Anote os tópicos em cada sessão e, se possível, peça para alguém ser o juiz. Caso não seja possível, reflita você mesmo e chegue a uma opção ponderada. Gerenciamento de relacionamentos. Use esse exercício para resolver conflitos com outras pessoas, se colocando no lugar delas. Todo comportamento tem uma intenção positiva focada no atendimento de uma necessidade. Muitas vezes o que dizemos é mal entendido, mal interpretado. Mas calma, na maioria das vezes, esses desentendimentos são fáceis de resolver. Entendendo as relações. Relações, jogo de temas. Ela é demorada. Um procura o ponto fraco do outro. A pessoa joga no seu erro e, no fim das contas, ninguém ganha. Relações frescobol. Joga-se para o outro pegar. Para elevar o nível da conversa, a comunicação é necessária. Dar feedback eleva o nível da conversa. O óbvio não existe, seja claro. Todo significado é atribuído, ou seja, a coisa nunca é a coisa em si, e sim a sua representação. Lembre-se, todo ponto de vista é visto de um ponto. O que é comprometimento para você pode não ter a mesma definição para outra pessoa. Todo comportamento pode ter uma intenção positiva, a questão é o contexto. Vamos dividir o gerenciamento de conflitos em 5 pontos. O primeiro ponto é a empatia. Eu preciso me colocar no lugar do outro. O segundo é a negociação. Vamos utilizar aqui o Tribunal do Rei. O terceiro é a influência. Eu preciso influenciar as pessoas para gerenciar os conflitos. O quarto ponto é a conexão. Encontre um ponto em comum. E o quinto e último é o feed forward. Aqui o importante é a comunicação. A influência tem seus estágios e o primeiro deles é a conexão. Aqui você não é influente. No segundo estágio há o relacionamento, mas não há muita abertura. No terceiro estágio, o outro te ouve. A pessoa vê em você alguém que ela pode confiar. No estágio de valor, a pessoa pede para que você diga o que você faria se estivesse no lugar dela. Chegamos ao estágio da influência. A pessoa se comporta como você. Você virou um modelo para essa pessoa. Você é o exemplo. Pergunte a si mesmo: como os outros me veem? Como eu vejo os outros?
Baseado no livro As 5 Linguagens do Amor, vamos entender as 5 linguagens da conexão em tempos de pandemia. Segundo Gary Chapman, a primeira linguagem de amor são as palavras de afirmação, que podem ser expressas em elogios, reconhecimento ou carinho. A segunda linguagem são os presentes, dar objetos ou experiências, fazer surpresas, mimos ou lembranças. A terceira linguagem é o toque físico, abraços, beijos e carinhos. A próxima linguagem são os atos de serviço. Nessa época de pandemia, faça favores, arrume a casa, arrume as coisas, cuide, organize e facilite a vida. A quinta e última linguagem é o tempo de qualidade. Esse momento nos trouxe para os nossos lares. Tenha longas conversas, faça atividades juntos, pratiquem jogos, brincadeiras e atividades em conjunto. Para cada linguagem, se pergunte: eu gosto de oferecer o quê? O que eu gosto de receber? Vamos para o nosso desafio? Quais as 2 principais linguagens pelas quais você expressa conexão? E quais as 2 principais linguagens que você reconhece a conexão? Vamos falar sobre o feed forward. Vamos entender primeiro sobre o feedback. Ele é a retroação ou devolutiva, serve para identificar pontos positivos e aspectos a serem desenvolvidos. Já o feed forward é o controle por antecipação, é a orientação preventiva e estratégica com foco no futuro e suas possibilidades. Mas nós podemos mudar o futuro? Sim, mas não podemos mudar o passado. Por isso que o feed forward ajuda a nos concentrarmos em um futuro positivo, não em um passado fracassado. É mais produtivo ajudar as pessoas a fazerem o certo do que provar que elas estão erradas. Muitas vezes o feedback se torna um exercício de apontar erros. Ao invés disso, pergunte: o que podemos fazer para melhorar isso no futuro? As pessoas tendem a escutar mais atentamente o feed forward do que o feedback. O feed forward educa. Vamos estudar um pouco agora sobre as técnicas para conversas difíceis. Se a conversa difícil for com um liderado com baixa performance, geralmente se faz com calma, com argumento lógico e com metas de melhoria. Se a conversa difícil for com um cliente sobre uma contraproposta, defenda o seu caso e apresente um plano de ação. Quando a conversa for para comunicar uma grande mudança na empresa ou na família, apresente sua bem pensada estratégia. Em qualquer contexto, não ignore as emoções. Antes de conversar, conheça as emoções das pessoas, reconheça a sua emoção e a da outra parte. Durante a conversa, fique atento à linguagem corporal do outro para continuar no reconhecimento da emoção. Identifique a causa da emoção, aceite a emoção do outro e agora sim vá para a ação. No final da conversa, gerencie emoções para alcançar melhores resultados. Coloque todas as cartas na mesa, coloque a lógica, monte o plano de ação e negocie. Chegamos ao final de nossa conversa sobre gerenciamento de relacionamentos. Se inscreva no meu canal no YouTube, curta, compartilhe e comente. Obrigada e até a próxima, se Deus quiser.